A redação no Enem é corrigida por 2 corretores que não têm contato entre si e eles vão analisar o seu texto a partir de 5 critérios, ou, como o MEC fala, a partir de 5 competências. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ser avaliado se você deu conta de cumprir com 5 competências básicas na hora de produzir um texto dissertativo argumentativo. Bom, relembrando rapidamente cada uma dessas competências. A competência número 1 é a capacidade que você vai ter de escrever um texto dentro da modalidade língua portuguesa em critérios gramaticais. Ou seja, se você consegue acentuar corretamente, se você sabe a ortografia das palavras, se você tem noções de regência, concordância, enfim. A competência 1 é a competência puramente gramatical. Os 2 corretores vão avaliar de 0 a 200 pontos na competência 1, se o seu texto está gramaticalmente dentro da formalidade do nosso idioma, da nossa gramática. Muito bem. A competência número 2, ela vai avaliar se você deu conta de entender o que pediram para você escrever, né? Se você não deu fuga ao tema ou se você não tangenciou o tema que foi proposto. E, além disso, a competência número 2 também vai avaliar se você conseguiu trazer para o seu texto o seu conhecimento de mundo. E quando eu falo conhecimento de mundo, eu estou dizendo do que você conseguiu absorver na sua vida enquanto estudante, nas aulas de física, biologia, arte, filosofia, sociologia, literatura, não importa. A competência número 2 também vai avaliar se você consegue pegar esses conhecimentos que você adquiriu, que você absorveu ao longo da sua vida enquanto estudante e trouxe para o texto. Não só conhecimentos da escola, não só conhecimentos da gramática, da literatura, das ciências em geral. Não. Um filme a que você assistiu, uma peça de teatro que você conhece, um romance que você leu, um conto, uma crônica, um fato histórico, enfim. A competência número 2, então, avalia 2 momentos na sua redação. Primeiro momento que a competência número 2 avalia se você está de fato escrevendo sobre o que te pediram. Também avalia a sua capacidade de mobilizar os seus conhecimentos de mundo e trazer ali para a redação. Muito bem. A competência número 3 já vai avaliar agora se aqueles conhecimentos de mundo que você trouxe, a sua bagagem cultural que foi jogada ali naquele texto, está ali escrita de tal forma a te ajudar a defender um ponto de vista. É mais ou menos assim. Não adianta você trazer um monte de conhecimento de mundo, jogar ali na redação e ficar por isso mesmo. Não adianta você sair citando um monte de químico, de biólogo, de historiador, de poeta e citar só por citar. Não adianta você só jogar essas informações no texto. Não. Elas devem estar conectadas. Elas devem estar em função do ponto de vista que você está tentando defender, que você apresentou na sua tese lá na introdução. Então você cita um químico, mas você cita porque você quer falar de tal coisa. Você cita um romance, você cita um livro, né? Porque você quer defender um ponto de vista específico. Então, essas citações que você trouxe lá da competência 2, elas na competência 3 vão ser avaliadas se de fato elas corroboraram, se de fato elas te ajudaram a construir um argumento que é seu estudante, que é seu redator daquele texto. Muito bem. Aí nós vamos agora para a competência número 4. Ela está muito próxima da competência número 1, porque ela também é gramatical. Mas agora ela não vai ficar avaliando crase, vírgula, concordância, porque isso já foi avaliado lá na competência número 1. A competência número 4 quer verificar, o corretor por meio dela, quer verificar se você deu conta de conectar as ideias do seu texto. Porque imagina que você tem um argumento aqui, outro argumento aqui, e na redação eles têm que estar conectados. E o que conecta esses argumentos são as conjunções, as locuções, os advérbios, os pronomes, as preposições. Então, o que vai conectar as informações no seu texto é o que o avaliador vai analisar ali na sua competência número 4. Então, é muito importante você saber usar as conjunções. Por outro lado, mas, contudo, além disso, em primeiro lugar, sabe essas expressões, essas partículazinhas que vão conectando as frases, que iniciam parágrafos? Pois bem, a competência número 4 avalia se você tem domínio dessas
dessas particularidades, desses conectivos, se você sabe a função deles e se você usou no momento adequado. Também avalia, é bem verdade, a sua capacidade de variar no uso deles. Por exemplo, imagine um estudante que o tempo inteiro fica falando mais. Então, o Brasil é uma potência, mas não aproveita isso. Então, os rios, as águas são fonte de vida, mas estão poluídas. Então, você fica usando a todo momento o mas, o advérbio mas, aí acaba que você não está demonstrando que você tem capacidade de variar. Então, se você usou mais, que tal agora usar um todavia, um contudo? E isso vale para todas as outras conjunções também, beleza? E finalmente, vamos para o tema dessa aula, que é a competência de número 5. A competência número 5, ela avalia, no seu texto, a sua capacidade de entender o que foi pedido e se você conseguiu apresentar uma proposta de resolução para o problema daquela redação. Em aula anterior, já foi dito que os temas da redação do Enem, eles são temas de cunho científico, político, artístico, social. E esses temas, eles vêm sempre com uma problemática, uma situação que cabe a você apresentar uma solução ou, a gente vai falar disso mais tarde, soluções, do plural. Porque acontece, às vezes, o tema da redação exigir do candidato não apenas uma solução, mas mais de uma solução para aquele problema trabalhado naquele tema daquele ano. Então, uma vez que as redações do Enem são problematizações sociais e cabe a você aí que está me assistindo escrever alguma coisa em prol de resolver esse problema, hoje a gente vai falar da competência número 5 e como que a gente tem que fazer de tal forma a garantir os 200 pontos. Bruno, como assim 200 pontos? A gente já falou em aulas anteriores que são 5 competências e cada uma delas vale 200 pontos. Então, se você somar 200, 200, 200, 200, 200, 1000 pontos. A redação do Enem vai de 0 a 1000 pontos. Cada uma das competências você ganha 0 a 200 pontos. Então, para você conseguir os 200 pontos tão desejados na competência número 5, eu vou apresentar algumas estratégias aqui hoje, algumas dicas que porventura podem vir a ajudar você na hora de produzir o seu texto. É muito interessante observar, e você pode entrar no site do MEC e procurar as redações anteriores de estudantes que conseguiram nota 1000, por exemplo. Eles disponibilizam no site deles um PDF com um monte de redação que ganhou nota máxima e o melhor, elas estão comentadas. É interessante você fazer o exercício de baixar esse arquivo, ler e estudar por eles. Porque estudar redação não é somente escrever. Claro que é também escrever redação, evidente. Mas você também precisa ler muita coisa. E ler redação boa é um bom caminho também. Além de ler atualidades, ler literatura, ler filosofia, e, enfim, toda a bagagem que você pode armazenar e jogar no seu texto. Até porque, lembra que a competência 2 é a sua capacidade de mobilizar o seu conhecimento de mundo e trazer para o texto? E aí, uma vez que você pega o seu conhecimento de mundo, traz para o texto e organiza de tal forma que aquilo ajuda você a defender o seu ponto de vista, aí já é competência 3, lembra? É importante você pesquisar bastante para produzir o seu texto. Como não dá para pesquisar no dia da prova, você vai treinando com antecedência, previamente, para chegar na prova você ter muitas ideias e aí, enfim, você vai estar preparado para escrever sobre qualquer coisa que eles apresentarem para você. Mas voltando à competência número 5. Bom, eu tenho que solucionar o problema. Então eu tenho uma situação, ela é um desafio social, artístico, econômico, político, sei lá, e eu tenho que solucionar esse problema. Um texto muito ruim vai dizer, por exemplo, as pessoas têm que ter consciência. Vamos imaginar que o tema da redação era, sei lá, preconceito, de maneira geral. E aí um texto pobre de argumentação, um texto pobre de inovação, ele vai dizer, as pessoas têm que ter consciência de que não podem ser preconceituosas. Evidente que as pessoas têm que ter consciência disso, mas eu preciso desenvolver isso mais na redação. Não adianta somente eu falar, temos que ter consciência. Como fazer isso? De que maneira alcançar um estágio no qual todo mundo teria consciência de que tal coisa não é boa para a sociedade em termos coletivos? É isso que você tem que pensar na hora de fazer a competência número 5, ou seja, na hora de intervir no problema sobre o qual você está escrevendo. Então, pensa da seguinte maneira, anota aí o que eu vou te falar. Sempre que você for montar a sua proposta de intervenção, sempre que você for começar a pensar lá no texto
como resolver aquele problema, pensa sempre. Quem é que vai fazer aquilo que você está propondo? Isso tem que estar claro no texto. Quem é que vai fazer aquilo? 2. O que é que essa pessoa, órgão, entidade vai fazer? Então, primeiro, quem vai fazer? Segundo, o que é que vai fazer? Beleza? Em terceiro lugar, para que vai fazer isso daí? E por fim, como vai fazer isso? Beleza? Eu vou repetir para dar tempo de você anotar mais uma vez e ver se você colocou tudo certinho aí no seu caderninho. Na hora de fazer a proposta de intervenção, na hora de apresentar a solução para o problema, pense sempre quem vai fazer, o que é que vai fazer, para que é que vai fazer e como vai fazer aquilo que você está apresentando. Vamos pensar em termos de exemplo. Vamos pensar, por exemplo, na redação do Enem de 2016. É interessante você fazer esse tema, né? Faz essa redação, escreve, envia para alguém ler, alguém na sua casa, ou você mesmo, com um olhar crítico, tenta verificar no seu texto se você está cumprindo com as 5 competências, caso você não consiga pedir para alguém ler essa redação e dar um outro olhar para o seu texto. Mas vamos pensar no tema do Enem de 2016. O tema da redação era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Caminhos, no plural, para combater a intolerância religiosa no Brasil. Perceba que o tema da redação não é para falar sobre religião. É claro que você pode falar de religião no meio desse texto, não tem problema nenhum. Aliás, é aconselhável. Mas o foco é nos caminhos para combater a intolerância. Perceba como é que foi bem bolada essa proposta de redação. Muita gente tangenciou o tema falando que o Brasil é um país que tem várias religiões, e isso é verdade. Mas não era esse o foco da redação. O foco era como combater a intolerância religiosa no Brasil. Sempre no plural. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Em 2016, esse foi o tema do Enem. Faz um exercício aí sobre o que você escreveria. Como você apresentaria uma proposta de intervenção? Ou melhor, pega aí onde você anotou. Quem vai fazer alguma coisa para combater a intolerância religiosa no Brasil? O que é que vai fazer? Para que vai fazer e como vai fazer isso daí? É um exercício muito importante você praticar antes de produzir a redação. Então pratica aí. Como você apresentaria uma solução para a intolerância religiosa no Brasil? Lembrando sempre daquelas questões. Quem vai fazer? O que vai fazer? Para que vai fazer? E como vai fazer? Ou, por exemplo, a redação do ano passado, em 2019, que era sobre a democratização do cinema no Brasil. Muita gente escreve, as pessoas têm que ter acesso ao cinema. Ok, mas como? Quem vai fazer isso? Para quê? De que jeito? Dê detalhes. A proposta de intervenção tem que ser detalhada. Se possível, vá destrinchando essa proposta ao longo do texto. Não tem problema você fazer só na conclusão, não está errado. Mas se você puder ir já dando indícios ao longo do texto de qual será a sua proposta, ou quais serão as suas propostas, muito melhor. Né? Então, você tem o tema de 2016 como sugestão para escrever, você tem o tema de 2019 como sugestão para escrever, agora é hora de praticar. Então não se esqueça, proposta de intervenção, competência 5. Eu preciso demonstrar para o meu corretor, para o meu leitor, as estratégias para solucionar aquele problema. E a dica que eu estou te dando hoje para montar uma boa estratégia é a partir daquelas 4 perguntinhas que eu já falei lá atrás. Então, fica aí a dica para você praticar um pouquinho mais de redação e, se possível, colocar nessa sua prática essa estratégia que eu estou propondo para você. Valeu, um abraço.